a Silene, 1 João 3. Assim eu não movimento muito a Bíblia. Amém? Vamos lá? Isso. E você vem aqui ler a Bíblia. Eu seguro o microfone para você. Lê aí para nós. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E te fartei uma grande nação e abençoarei, engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão bendito toda a família da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor, ele tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Aí, tá bom? É isso, ó. Amém? O Júnior agora. Dois, 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Em Gênesis 12, que o Paulo leu. Paulo Kiel leu, eu falei tudo junto. Paulo leu Kiel. Nós vemos Deus chamando um homem e o homem tendo que ir. Aqui em Efésios 2, nós vemos o que? Toda a obra que Deus fez sem o homem ter que fazer nada. A Silene, vai o Soler? Então vamos lá. O óculos. Tá certo, vocês são a sua carne, pode ser. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, para que amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? Amém? Abraão teve que sair, teve que caminhar, teve que andar. Nós não. Nós não. Abraão teve que fazer a parte dele. Nós vemos aqui os filhos de Abraão e os filhos de Deus. Nós somos todos filhos de Abraão, como está escrito, por causa da promessa que Deus fez para Abraão. Mas nós somos filhos de Deus, por causa da promessa que Jesus Cristo fez. Nós podemos ver, e muito se é pregado. O evangelista, ele não precisava ter uma Bíblia. Se ele tivesse simplesmente João 3,16 para ele ganha o mundo. Só com João 3,16. Mas a partir de que o homem é ganho, a partir de que o homem descobre que ele foi salvo, descobre que Deus ama ele, nós chegamos, ele sai da condição de um homem natural, de um homem carnal, e ele passa a ser um homem espiritual. Em João 3,16, Deus demonstrou seu amor em Cristo. Nós precisamos demonstrar o nosso amor. E aí nós chegamos em 1 João 3,16. Em João 3,16, Deus demonstrou seu amor. Em 1 João 3,16, todo aquele que foi salvo, todo aquele que saiu das trevas e veio para a luz, todo aquele que saiu da morte e veio para o reino do Filho do seu amor, precisa amar o seu irmão. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou, mas em 1 João 3,16, diz que todo aquele que é salvo, todo aquele que nasceu de Deus, todo aquele que nasceu de Deus para amar. Nisto conhecemos. Chegou a nossa hora, é o nosso momento. Chegou a nossa hora, é o nosso momento. Nisto conhecemos. Nisto sabemos em que nós estamos dispostos a dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. E aí, como saber quem é o irmão? Como saber quem é o irmão? Como que Moisés sabia qual era a rocha que tinha água no deserto? Deus só falou para ele: fere a rocha. Quantas rochas você acha que
existia no deserto? Pois o deserto só tem areia e pedra. Areia e rocha. Areia e pedra. Mas qual era a rocha que tinha água? Qual é o irmão que é filho? Quem é o próximo? Perguntou o discípulo Pedro. Quem é o próximo? Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Olha do seu lado, você vai saber quem é o seu próximo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Tendo outrora Deus falado através dos seus servos, os profetas, Deus hoje não está falando mais através dos profetas. Embora exista profetas, embora pessoas falem, possam falar, mas não está falando através do ministério do profeta. O ministério do profeta não é mais como era aquele ministério do profeta no Velho Testamento. Hoje Deus não está falando mais através do profeta. Deus está falando através do Filho. Do Filho. No Velho Testamento, o profeta, ele recebia o quê? Uma cobertura. Ele recebia uma inspiração. Hoje, nós temos uma habitação. Em 1 João, primeira carta, segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 3, está escrito assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O uso que fazemos desse privilégio influi sobre um gozo, o gozo da presença de Deus. Nesta relação depende a nossa conduta numa tal posição. O uso que fazemos desse privilégio, que privilégio? O privilégio de sermos filho. O privilégio de termos comunhão com Deus. Mas nós temos comunhão com Deus no Espírito. No Espírito. A nossa comunhão com Deus é no Espírito. Independe de que forma esteja o meu rosto, de que forma esteja as minhas expressões. A minha comunhão é no Espírito. Amém? E a nossa comunhão é com Deus, o Pai, através de Jesus Cristo. Nós somos privilegiados por quê? Porque nós temos a habitação do Espírito. Nós que nascemos de novo, temos dentro de nós a habitação do Espírito. E Jesus Cristo em nós, determina o tamanho do amor que Deus tem, o tamanho do relacionamento que Deus quer ter com nós. Mas nós, em Jesus Cristo, precisamos usar esse privilégio. Por quê?
porque Cristo em mim, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. A ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. Como nós ouvimos, esses últimos 2 dias, a questão do envio, a questão de que forma nós estamos vivendo, em que circunstâncias estamos vivendo. Eu e você precisamos simplesmente saber de uma coisa. Moisés chegou para Deus, tentando convencer Deus que Deus estava errado. Moisés disse: Deus, o Senhor precisa ir conosco. E ele foi argumentando, ele foi intercedendo, ele foi argumentando. E quando Moisés chegou no fim, no último argumento de Moisés, Moisés disse: se o Senhor não for, então não nos deixe sair daqui. Deus disse o que para Moisés? A minha presença irá contigo, para te fazer descansar. Sabe o que não descansa em nós? A nossa alma, a nossa carne. Mas a presença de Deus nos faz descansar no Espírito. A presença de Deus nos faz descansar no Espírito. E eu encerro a minha fala dizendo para você que existe um caminho. Existe um caminho em que você pode encontrar descanso. Existe um caminho onde eu e você podemos encontrar descanso. O que mais nós precisamos? De descanso. Há quem diga que nós precisamos de saúde. Mas aquele louvor que nós cantamos, como Ele nos ama, tanto faz na versão que a Sabrina canta da Ana Paula Valadão, tanto faz-se na versão do Juliano Song, tanto faz-se na versão do Léo Fonseca, aquele que as meninas dançaram aqui. Aquele louvor foi escrito por uma pessoa que estava na fase terminal do câncer, em cima da cama no hospital. E ele diz assim: se a graça é um oceano, estamos afundando. E aí ele diz: eu já não tenho mais tempo para me atentar com tantas coisas que eu e você temos tempo, e porque nós temos tempo, nós temos nos atentados. Mas ele diz: eu não tenho mais tempo para me atentar com tanta coisa que tem nessa terra, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Se você já entendeu que Deus amou o mundo, se você já entendeu que Deus te amou, porque quando Ele fala ali mundo, é porque não dava para incluir o nome de todos. O próprio escritor sagrado diz que se tudo que aconteceu fosse escrito, não haveria livros para conter. O meu e o seu nome não está escrito aqui. O meu e o seu nome está escrito no livro da vida, do Cordeiro.
eu e você precisamos entender que Ele nos ama. Eu queria que a Sabrina, para nós adorarmos a Deus em concordância. Feche teus olhos. Nós vamos ficar como no cenáculo. Eu acredito que os homens que estavam 120 estavam sentados. Eu acredito que eles não estavam fazendo muito movimento, porque eles já estavam há 10 dias ali orando. Mas línguas repartidas de fogo vieram, e eu acredito, e línguas de amor. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele Feche teus olhos. Ele me amou. Ele me ama. Deixa esse amor pegar você. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. apaixonado, meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Levante os seus braços, de olhos fechados.
Jogue seu braço bem para trás. Ele sora que baranda la marchanda la barai. Oria la barabarabarabara. Deixa o Espírito Santo pôr uma palavra na sua boca agora.